Olá, meus queridos irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, o seu ministério. Estou passando aqui para, mais uma vez, trazer-lhes um conselho, que acredito ser da parte de Deus. Nos dias atuais, nunca se ouviu falar em tanto conhecimento como agora. Agora nós dispomos de um recurso poderosíssimo chamado internet. E esse recurso ele tem sido benéfico, para o mundo, mas tem sido maléfico para aqueles que não têm uma estrutura espiritual, teológica, fundamentada na palavra de Deus, fundamentada na oração, na comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Tem sido terrível. Nós temos visto aí os chamados teólogos da nossa era, da nossa atualidade, que fazem questão de propagar coisas absurdas, como, por exemplo, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Coisas absurdas como, por exemplo, Jesus não é o Messias. Coisas absurdas como, por exemplo, a Bíblia precisa ser mais uma vez atualizada, porque ela é insignificante em alguns textos que falam a respeito da prática homoafetiva e outras heresias têm sido propagadas. Diante disso tudo, eu sei que eu não vou mudar o mundo, eu sei que eu não tenho um conselho aqui profundo, mas eu gostaria de dizer, ousar aconselhar você que é novo convertido, talvez já tenha até um bom tempo no Evangelho, do seguinte: muitas são as teorias a respeito de Deus e da Bíblia Sagrada. Mas o que eu acho interessante é que em toda a história do homem, porque não existe homem sem história, nem história sem homem. Em toda a história do ser humano, nós percebemos que o tempo é o Senhor da razão. E que a experiência, ela é a comprovação da verdade, digamos assim. Tudo aquilo que a Bíblia fala, diz a respeito da vida, de Deus, do ser humano, nós temos também percebido isso na prática, na experiência do dia a dia. E o que eu quero dizer com isso é que se esses teólogos eles têm tanta razão em dizer que a palavra ela precisa ser modificada, ajustada à nossa cultura, ajustada à nossa mentalidade, por ela ser um livro arcaico, segundo alguns desses teólogos aí, outros que dizem que milagre não existe e tal. É só olhar um pouco para a história, você vê que esses teólogos passaram a existir um dia desses. Tem nome por conta da internet, que deu voz a muita gente sem expressão. Muito antes de tudo isso, há milênios, esse livro vem libertando vidas, restaurando famílias, transformando lares, civilizações, ajudando pessoas a se reerguer do pó e das cinzas, acreditando em doutrinas elementares, em ensinamentos elementares. Essas vidas vêm sendo transformadas e você vê isso na experiência, você vê isso na história. Então, se acaso ocorrer em seu coração a dúvida a respeito de algum desses temas que eu apresentei aqui e outros mais, pare e perceba que a história
a experiência tem falado muito mais alto do que os teólogos famosos da internet. Hebreus capítulo 6 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, de imposições de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Essas são as doutrinas elementares, básicas, né? E quando a Bíblia fala que pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, não é deixar no sentido de abandonar, é partir para algo mais profundo, para algo mais intenso, abrangente, né? Uma revelação maior. No próprio livro de Hebreus, ele repreende os irmãos, porque pelo tempo que eles serviam a Deus, já eram para ser mestres. No entanto, eles ainda estavam tomando leite, isso numa linguagem metafórica, né? Ele quer, na verdade, dizer que eles estavam ainda vivendo como se fossem novos convertidos, aprendendo coisas elementares. Mas, contudo, o que eu quero enfatizar aqui é que essas doutrinas básicas, elementares, elas vêm transformando vidas, civilizações, ao longo da história e da experiência. Então não se deixe levar por aquilo que dizem, pela sublimidade de palavras, pela profundidade do conhecimento humano. Conhecimento é algo extraordinário e é importante. Mas desde que esse conhecimento ele venha negar a divindade de Cristo, a supremacia da palavra de Deus, a deteriorar a família, a igreja, né? Deixa de ser um conhecimento de Deus para ser um conhecimento satânico. Queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que essas pessoas sejam também alertadas do mal da nossa era atual, né? Que é exatamente o desejo satânico de deturpar o caráter de Deus, o caráter de Cristo, a pessoa bendita do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, a família, né? A supremacia da palavra e tantas outras coisas que Deus fala por intermédio da sua palavra, que nos traz alívio, paz, alegria, salvação, transformação e cura. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.